bem. Bom dia, nossos ouvintes, nossos internautas da Rádio Destaque. Vocês podem nos acompanhar pelo nosso site destaque.tv, através da nossa página no Facebook, Jornal Destaque, e depois no nosso canal no YouTube, TV Jornal Destaque. Hoje, nesta manhã do último dia do mês de julho, 31 de julho de 2017, uma manhã muito bonita aqui em Esteio, no Rio Grande do Sul. Um céu de brigadeiro sem nuvens, um fim de semana ensolarado, um clima típico de primavera, em pleno inverno gaúcho. Mas hoje, nessa semana que Esteio também comemora a 20ª Feira do Livro, e não podíamos deixar de falar no programa Falando no Ar hoje, com uma das mais importantes escritoras da nossa região, talvez do estado, pela sua grandeza e pelo seu trabalho em prol da literatura gaúcha e também, por que não brasileira, que é Jurema Chaves. Muito bom dia, Jurema. Muito obrigado pela primeira vez estar aqui nos nossos estúdios, no bairro São Sebastião, Esteio. Você que é de São Leopoldo, muito obrigado pela sua vinda aqui. Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom dia aos teus ouvintes aí da Rádio Destaque. Bom dia a todos. E muito obrigada pelo convite, né? Adorei estar aqui. A Jurema Chaves, um breve resumo sobre a vida dela. Ela é natural de Encantado, tá? Ela já recebeu vários prêmios literários, em especial pelo seu trabalho ligado a versos e poesias para a cultura rio-grandense. Também atuou na Secretaria de Cultura de São Leopoldo. Possui vários livros editados em participações de antologias. Alguns poemas foram transformados em CDs, alguns em músicas e também alguns adaptados para o teatro gaúcho. Esta é a mais recente obra, O Jardim da Poesia. Então, quem está nos assistindo pela nossa página no Facebook, Jornal Destaque, aqui é a capa do livro. Aí ainda este ano vai sair mais uma obra que está sendo feito com muito amor e muito carinho pela Jurema. Jurema, como é que surgiu a vontade de escrever? Bom, eu não sei te dizer como surgiu a vontade de escrever. Quando eu me dei por conta, eu estava escrevendo, né? Eu comecei a declamar com 3 anos de idade e nunca mais parei, né? Aí, aos 7, 8 anos, por aí, eu já escrevia algumas coisas, embora não soubesse que era poesia, eu não sabia o que era, eu escrevia, porque eu achava bonito, né? Me fazia bem. E eu comecei a escrever aí, nunca mais parei, nem de declamar e nem de escrever, porque é como se fizesse parte do meu dia a dia, né? Da Isso minha ainda lá em vida. Encantado. E isso lá na minha escola, no Grupo Escolar Farrapos, onde eu estudei em Encantado. E daí, quando que viestes para Porto Alegre ou para São Leopoldo, enfim, já para uma cidade grande e já tendo uma visão de que, bom, eu já sei o que é poesia, já sou uma declamadora e agora eu tenho que dar esses primeiros passos? Eu já tinha ganhado alguns prêmios como declamadora e nunca pensei em publicar meus versos, né? Eu declamava poemas de outros autores e nunca pensei nisso. Mas aí alguns jornalistas amigos meus, vendo que eu escrevia, olhando, enfim, né, as coisas que eu escrevia e engavetava, e me incentivaram a publicar um livro. Daí eu consegui fazer o primeiro, meio assustada assim com aquilo, mas eu que fiz isso aí, meio assim, né? Daí eu não parei mais, foi em 88, então meu já primeiro se livro. Quase 30 anos, 29. Exatamente, em 88, lancei meu primeiro livro, e no mesmo ano eu lancei o segundo. E aí poesia também. Isso, tudo poesia. Tudo na minha mão vira poesia. Até uma ata, se eu for fazer, tem que ter cuidado, porque transforma em poesia. Qual é a função da poesia? O que a poesia causa, tanto no teu caso que declama, que escreve, quanto para quem está assistindo ou para quem está ouvindo um poema que pode vir se transformar em música? Emoção. Eu acho que aguça muito a sensibilidade. Quem vive nesse meio declamando ou escrevendo,
eu como faço os dois, aguça muito a sensibilidade, a gente fica muito mais sensível, mais aberta ao sentimento, ao amor, que é o que eu falo muito em amor, que eu acho que o mundo é carente de amor, né? Então, eu prego muito isso do amor. Então, quando me propus a falar de amor para as pessoas, para o mundo, enfim, o livro foi a melhor maneira que eu achei de atingir mais pessoas falando dessa linguagem que eu gosto tanto. Mesmo sendo muitos trabalhos focados para a cultura rio-grandense? Mesmo. Porque mesmo dentro da cultura rio-grandense, meus versos é puro amor. Não fica uma coisa restrita só à Semana Farroupilha? Não. Que muita gente acha que o amor ao Rio Grande do Sul é só durante aquela semana, mês de setembro, e o resto do ano não importa mais nada. Não, eu sou o ano inteiro, todos os dias, e eu já ganhei muito prêmio fora do estado, até fora do Brasil eu já ganhei um prêmio, e porque eu escrevo também, a minha linguagem é muito universal. Pois é, nesse ponto até eu ia tocar nessa questão da linguagem, que hoje tanto se fala na linguagem com essas novas tecnologias, que hoje ainda resistimos ao livro de papel, que é uma ferramenta importante, é uma arma do bem, como se diz, que nós temos, mas hoje a gente já pode ter acesso pelo celular, pelo tablet, pelos populares e-books, né, que são os livros online que tu pode ter dentro de um celular, uma vasta obra literária, uma biblioteca inteira praticamente. Qual é a importância disso aí na vida de um escritor? Para mim, no meu caso, porque eu gosto do livro. Do papel. Do papel. Eu gosto de tocar, gosto de sentir, gosto de vê-lo ali, sabe? Então, para mim, assim, é muito prazeroso olhar para esse livro, guardar, sabe? Independente de quanto se vende ou não, mas o prazer que isso me dá é inarável. Mas essas outras ferramentas também contribuem. Eu posso Sim, ler, por exemplo, eu estou em pode. viagem, posso ler um livro da Jurema Chaves lá na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, enfim, eu posso ter acesso através da ferramenta, notebook, celular, enfim. O pessoal lê muito meus poemas e pegam muito poema meu pela internet, né? E depois vai me conhecer, comprar um livro e tal, mas até então estavam me conhecendo através dos sites. Bem como eu também tinha falado no início do programa, Esteio está com a Feira do Livro, Canoas terminou recentemente, né? São Leopoldo também, Sapucaia é outubro, essa festa literária. Fora do estado também ocorre, que é a Festa Literária de Paraty. Qual a importância dessas feiras do livro, independente de qual cidade, para os escritores? Acho muito importante, assim, para a divulgação do trabalho, embora eu acho que ainda há pouca participação. Parece que o povo, o público, enfim, eles não participam muito disso. Mas eu acho que é muito importante, é só que corre como divulgação para o livro, mas eu acho importantíssimo isso. Uma pena que em alguns lugares as feiras deixam de existir ou não são tão divulgadas como deveriam ser, mas acho que é um ponto muito importante de encontro para quem ama esse trabalho, para quem ama estar no meio dos livros. Eu acho que é uma coisa, só para passear, mas estar no meio dos livros é muito bom, muito gostoso. Isso é muito bom, e isso acho que todo mundo, quem gosta de ler, se sente em casa numa feira do livro dessa. Nesse teu mais recente livro, O Jardim da Poesia, quem ler este teu livro de poemas, o que vais encontrar neste livro? Vai encontrar uma fonte de amor inesgotável. Eu falo mais direcionado para o mirim juvenil, que é uma fase onde na tradição a gente tem os concursos, né, mirim, juvenil e adultos e os veteranos, né? Então esse meu livro eu dediquei mais para essa fase mirim juvenil, como eu tenho uns que é só mirins, e o que eu estou lançando agora é bem mais adulto, e eles encontram esse amor à terra, amor ao ser humano, enfim, é amor, amor e amor. Aqui, vasculhando um pouco do livro, algumas das obras da Jurema Chaves estão Buscando Horizontes, que deve ter sido o primeiro livro, de 1988, Canto da Terra, também de 1988, Pedaços de Mim, 1990, Encantos do Sul, 1993, Antologia Poética, 1996, Ciranda de Versos,
Para Prendas e Peões Mirins, 2003. Tropilha de Afagos, 2004. Versos de Amor à Terra, janeiro de 2006. Alma de Campo e Céu, janeiro de 2008. Quando Floresce a Poesia, julho de 2011. E Um Buquê de Versos, setembro de 2011. Então, além dos mais recentes, aqui estão até 2011, mas claro, até este agora de 2017, ainda tem vários livros da Jurema ainda. Nesses intervalos eu fiz um CD também, né? Que é com todos os trabalhos meus, com participações de alguns declamadores, mas só com trabalhos meus. 4 músicas e 8 poesias. Hoje, na tua opinião, quais são os principais declamadores? Olha, a mais premiada é a Liliana Cardoso, que todo mundo conhece, né? Mas tem Andrei Eloy, tem Silvana Giovannini, Silvana Andrade, Paula String, lá de Caxias. A gente tem e homens, o Malcorra, Paulo Vargas. A gente tem muito declamador bom aqui no Sul, muito mesmo. E estão vindo muitos pequenos aí que estão dando show. Os pequenininhos aí. Pois é, a gente está falando já dos adultos que já tem uma bagagem. E a nova geração que está vindo, está buscando essa questão de declamar, da poesia, do amor ao chão, à terra, ao solo gaúcho? Muito. As crianças têm procurado bastante. A gente faz oficinas nas escolas, nos CTGs, para que se fale de poesia, para que se oriente sobre a arte declamatória. E eles buscam os seus amadrinhadores, ensaiam com os seus amadrinhadores. Então a criançada está correndo atrás, está buscando isso. Gente, são 10 horas e 40 minutos em Esteio. Hoje o programa Falando no Ar, com a grande escritora gaúcha, de Encantado, mas hoje é de todo o Rio Grande do Sul, Jurema Chaves. Tá? Vocês podem nos acompanhar pela nossa página no Facebook, Jornal Destaque, pelo YouTube, TV Jornal Destaque. Jurema, a questão da poesia hoje, quais foram as tuas principais referências? Tu citaste no início que começou muito pequena, ainda lá em Lajeado, Encantado, com a declamação, sem saber, mas ao longo da tua caminhada, da tua jornada, no estudo, enfim, quem foram as tuas principais referências? Aqueles que lá no passado foram a tua inspiração para chegares hoje? Dimas Costa. Dimas Costa foi muito importante na minha vida. Luiz Menezes, muito também, mas o que foi mais forte, assim, que conviveu comigo, que ficava na minha casa, que me tratava como filha. Até tem muita gente que acha ainda que ele é meu pai. Ele é meu pai do coração. Não é meu pai biológico, mas é meu pai do coração, que a gente tem... Ele foi embora, mas eu continuo amando ele. O Dimas Costa foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ele me ajudou muito, ele me orientou muito, ele foi muito parceiro. Nós temos muita coisa em comum. Então, o Dimas, para mim, foi a maior referência. Tua grande referência. Isso é muito bacana, a gente preservar essas raízes, essas pessoas que ajudaram, que incentivaram, que orientaram para seres o melhor. Como é que hoje tu vê as políticas públicas, tá? Uma coisa mais governamental, e incentivo essa questão da educação, da cultura, e, claro, já incluso a literatura também? Olha, eu vejo muito pouco, em alguns municípios nada. Por exemplo, onde eu moro, São Leopoldo, isso não acontece. Houve até uma época que as pessoas participavam mais nas escolas, eram convidadas para uma coisa e outra, mas agora sim não se tem feito nada disso. O pessoal não está convidando nada, não se participa de muita coisa. Eu faço muita coisa fora daqui. Eu chego a ficar semanas fora, tipo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Canarana, Cuiabá, fazendo oficinas e palestras, fico semanas inteiras, oficinas e palestras sobre a poesia. Sim, até porque é uma região que também tem uma grande comunidade gaúcha, muitos gaúchos que foram para lá em busca de trabalho e se deram muito bem e residem até lá, constituíram família, tudo.
Então, e mesmo assim eles não perdem as raízes. Não, não perdem. E os que estão vindo se apaixonam e, nossa, eles correm atrás muito mais que as pessoas daqui, porque eles talvez tenham na mão. E lá eles não têm, então eles correm para buscar. Então, chega a ser emocionante a gente assistir um evento lá. Agora foi o Rodeio Nacional a semana passada e foi uma coisa assim belíssima. Eu queria mandar um abraço para a professora Silva Scrins, de São Leopoldo, que ela é uma admiradora sua, ela é professora da Escola Alberto Pasqualini, lá em São Leopoldo, ela dá aula em uma outra, são duas escolas que ela dá, uma é Alberto Pasqualini, lá em São Leopoldo. Forte abraço para ti, para todos que estão nos assistindo, nos acompanhando pela nossa página no Facebook e depois pelo nosso canal no YouTube. Essa questão de levar a poesia para a sala de aula. Alguns educadores ainda acham que tem um certo receio de levar a poesia a algum período. Agora não, agora a coisa já está um pouco aberta. Qual é essa de tu ir, como você mesmo falasse, que vai fazer palestras, oficinas, de levar a poesia para a sala de aula? O que a poesia pode transformar na criança ou adolescente? Bom, eu tenho belas histórias, né? Nesses anos todos que eu trabalho com isso. Eu tenho histórias lindas de crianças que, numa escola municipal em São Leopoldo, aconteceu um fato muito interessante. Um menino que era muito rebelde, ele ia todos os dias chamado na secretaria, porque ele era de uma rebeldia só. E quando eu fui na escola, eu fiz um dia inteiro de trabalho lá. Eu cheguei a sentar no chão assim com eles, batendo um papo. E quando eu vim embora, ele olhou para mim e disse: tia, eu um dia vou escrever também, a senhora vai ir no meu lançamento de um livro meu. No outro dia ele levou uma rosa para a professora, passou, ele disse: como é que eu ia ler poesia se nunca ninguém me falou nela? Mas eu gostei muito. Então eu quero livros de poesia. Eu dei um livro de presente para ele, porque é uma criança bem carente, né? Então eu dei um livro de presente para ele. Ele disse: como é que eu ia ler uma poesia se nunca ninguém me falou isso? E ele se tornou uma pessoa bem mais doce, tentando escrever versinhos para a professora, levava uma rosa, fazia... Nossa, foi uma mudança incrível naquela criança. Então, e como ele, vários outros já aconteceu, mas esse assim me marcou muito, por ele ser uma criança bem carente e extremamente rebelde. E eu acho que mexeu com o sentimento dele e ele terminou dando algumas coisas dele. Eu acho que muda muito. Eu vejo as mudanças, sabe? Tu percebe isso no sentir das pessoas. Não sei porque eu sou muito apaixonada mesmo, né? Uma pessoa que eu amo tudo que eu faço. Tudo que eu faço tem que ter muito amor, senão eu vou fazer. E isso as pessoas comentam que eu falo isso com tanto amor que termina atingindo. Aí eu vejo pessoas chorando. Agora, no Mato Grosso, uma senhora me abraçou e chorou. E aí ela quis disfarçar e eu disse para ela: não esconda, a lágrima é tão humana. E aí uma moça que estava perto: ai, Juliana, que coisa bonita, faz uma poesia sobre isso. E eu vim para casa e escrevi sobre a lágrima. Então, tu tens como declamar? Não lembro nem como é que é. Está lá na minha... Está lá guardado o segredo. Está lá guardadinha. Cheguei em casa e pensando naquela lágrima e sentei lá e escrevi. Pois é, isso é uma forma... Como é que vem a inspiração para escrever uma poesia, muitas vezes? Pois é, tu sabe que eu não procuro ela me procura. Às vezes eu estou nos lugares mais inusitados e vem. Aquela vontade de ficar sozinha, de virar poesia. Aí eu fico meio assim, meio ausente, porque eu preciso escrever, sabe? Mas ela não se diz: eu vou parar e vou escrever sobre isso. Não, eu me sento ali e conforme vem a vontade eu vou fazendo. Quando eu vejo, eu já fiz um monte de poemas, sem me levantar dali. Pois é, qual é a tua tática? Tem muitos escritores que ou escrevem de noite, ou escrevem no papel e depois passam hoje para o computador, mas muitos anos foi a máquina de escrever. Como é que é esse processo de criação teu? Bom, o meu é meio assim, sabe? Houve até um tempo que eu escrevia muito à noite, na madrugada. Hoje eu não tenho mais hora, nem dia, nem momento. Eu já queimei muita panela, muita coisa que eu deixo no fogo e de repente dá aquela vontade, eu esqueço no fogo. E um dia eu vi que estava pura fumaça na minha cozinha, fui ver, era uma forma de pudim que tinha queimado todinha, que teve que ir para o lixo. Chaleiras que eu queimei, botando esquentar água, e aí eu esqueço.
A minha filha chega em casa e vê a casa toda escura. E as perguntas, será que a mãe saiu e esqueceu de acender uma luz? Aí quando ela entra de casa, ela vê a claridade do computador. Ela diz, mãe, mas tu não acendeu a luz, tu não viu que anoiteceu? Não vi. Eu não vejo. Ela diz, mãe, se o mundo girar, cair, o mundo explodir, tu não vê? Não vejo. Simplesmente eu não percebo. Tu entra naquele mundo. Eu entro naquele mundo ali. Universo É como se eu fosse uma pluma, assim, é uma coisa tão gostosa que não tem como explicar isso. Um sentimento tão bom, uma leveza no ser, assim, uma coisa assim, que não tem explicação. E aí eu não tenho nem hora nem momento, isso vai depender muito. Já escrevi poemas viajando, só gravando aqui, falando alto. Se eu falo alto, eu gravo, né? Eu vinha viajando, vinha de Uruguaiana. E o casal da frente falando sobre a estrada, sobre os buracos, sobre não sei o quê. E eu passei a olhar aquilo com olhos de poeta. E eles me disseram que eles foram falando lá, e eu comecei a falar comigo mesmo em voz alta. Eles olharam. O que está acontecendo? Aí um amigo que me conhece muito disse, está fazendo poesia. Aí eu comecei a falar da estrada de outro jeito, sabe, do que eles estavam falando. E é um dos meus poemas mais premiados. Quem defendeu ele num festival foi a Liliana Cardoso. É um dos poemas mais premiados, eu escrevi assim, falando alto. Aí cheguei em casa e complementei ele no papel. Né? Além da feira, além das feiras do livro, nós não podemos deixar de citar também os festivais da poesia gaúcha, que há, entendeu? O Esteio já está na sua terceira ou quarta edição. Não me recordo, que sempre ocorre na semana de aniversário do município, em fevereiro. Eu fui avaliadora no que passou agora. Deste ano de 2016, 2017, desculpa. No outro eu participei, concorri com o poema O Tempo da Saudade, e agora eu fui avaliadora. Também, esses festivais é um celeiro de novos talentos, de tu rever talentos que talvez foram para outros caminhos, que a poesia não me deu recurso financeiro, aporte financeiro, tive que ir para outros caminhos para sobreviver, para manter a minha família, enfim. Qual é também o suporte, a base desses festivais, tanto para quem já tem uma bagagem na poesia gaúcha, quanto para quem está começando, que é possível, em todas as edições do Festival da Poesia Gaúcha aqui do município, jovens, novos talentos surgindo. Sim, surge. Novos talentos, inclusive aqui foi descoberto aquele senhor, né? Que fez uma apresentação especial lá, que emocionou todo mundo, né? Verdade. Então aquilo foi uma coisa maravilhosa. A gente estava com o poema dele na mão, todo mundo achando o poema lindo. Eu disse, não, vamos separá-lo para uma apresentação especial dentro do festival, né? Foi uma coisa belíssima aquilo. E aquele menino também que defendeu o poema do Sebastião, um jovem também. Então tem aparecido crianças assim e eu acho que tem que fazer isso, tem que começar a convidar outras pessoas, não convidar só já premiados, convidar os novos para que eles porque o sonho deles todos é estar no palco de um festival. Esse é o sonho de todo mundo. Defender uma música, exatamente, uma composição. Exatamente, estar no palco de um festival é o sonho de todo mundo, né? Então, acho que é uma coisa bem... Então, a gente tem que começar a convidar uma pessoa, quando assim, tipo, um poema meu classifica, eu vou lá e convido uma outra pessoa, não aquele que já foi premiado, mas alguém que já está declamando bem, mas que está fora dos... Quando tu é jurada, como foi o caso aqui do nosso festival do município, qual é o processo de avaliação que tu faz? Bom, o primeiro processo é o da poesia escrita, né? Do valor poético, enfim, daquele trabalho. E depois, lá na noite, junta-se, aí se avalia o declamador, né? Mas a poesia é avaliada em separado, o trabalho escrito, o trabalho poético. É difícil, muitas vezes, tu avaliar diante de tantas composições, diante de tantos trabalhos bonitos, que no momento começa a ler, começa a bater aquela emoção. É difícil. Porque tinha 400 e poucos poemas, se não me engano, né? Isso, Foi bem difícil. Foram horas e horas e horas e horas, dias, né? Eles nos deram isso bem antes, né? Os livros para que a gente fosse lendo, né? Mas é muito difícil. Tu anota que depois tu volta lá e pega. Não, mas eu acho que esse aí tu tem que pesar muito para depois os três pensarem juntos e decidir pelos melhores, né? É bem complicado.
Dos teus trabalhos, alguns foram adaptados para o teatro. A Volta do Anjo Guerreiro. Como é que é ver um trabalho no palco encenado? É que eu mesma fui a atriz. A atriz. Então, mais emocionante ainda. Além de ter escrito por papel, para o livro, depois está sendo encenado no palco, tá, de uma outra forma. E tu ver que, bom, a minha obra não fica só restrita no papel. Ele tem voz. E não é de um, pode ser de várias vozes. Como é que foi esse processo todo? Foi muito emocionante e ao mesmo tempo foi tudo tão de repente, aconteceu tudo tão de repente, que quando nós nos damos por conta, nós estávamos num palco fazendo e ganhamos em Pelotas um prêmio lá da TV Canal 20, acho que é, né? De Pelotas, Pelotas. Como fomos convidados no dia seguinte para uma entrevista lá. E terminamos ganhando um melhor programa do ano, que a Rogéria terminou ganhando, que era apresentadora, né? A gente falando sobre a Volta do Anjo Guerreiro e levando textos, né? Da Volta do Anjo Guerreiro para... É emocionante, todo mundo chora. É difícil tu olhar para aquilo e não se emocionar. Porque tudo nasceu dessa poesia, a Volta do Anjo Guerreiro. E aí eu conheço um cantor que também tem essa mesma linha de cantar esse tipo de canções. De compor, é como se um respondesse o outro, ele cantando e eu declamando, né? E aí a gente juntou juntamos nós dois, criamos algumas coisas e fizemos a Volta do Anjo Guerreiro. Que bacana. Foi muito, muito lindo, porque quando ele volta, a parte mais emocionante é quando ele volta da guerra, que ela não sabe se ele vem como espírito ou vem como ele vem, né? Mas ela tem certeza que ele volta, né? E aí ele chega no palco todo de branco, assim, e vai contando a história dele, da que ele viveu na guerra, o que ele passou. É muito bonito. É muito emocionante. Aqui eu vou ler algum trecho do livro, que está na página 30, Mensagem de Amor, que eu acho que começarmos uma semana assim é muito bom. Né? Da forma que o mundo precisa de um pouco mais de amor, em todos os sentidos. Muito. Tá? Eu sou a prendinha gaúcha, deste Rio Grande altaneiro. Sou bisneta de um tropeiro, meu avô um domador. Herdeira de um sangue forte, levarei de sul a norte. Não importa para onde eu for, carregarei em meu peito minha mensagem de amor. Que show! Depois eu vou lendo outros trechos aqui do livro, só para deixar um gostinho de vocês adquirirem o livro da Jurema Chaves. Queria agradecer todos que estão, tá? Que estão na nossa escuta, na nossa visualização, na nossa página no Facebook, Jornal Destaque, depois na nossa página, nosso canal no YouTube, TV Jornal Destaque, que vai estar lá disponível. Eu vou dar alguns avisos, tá? Para os nossos ouvintes e também a programação da Feira do Livro para hoje, dia 31 de julho e 1º de agosto, amanhã, terça-feira. Então a feira já está aberta, ela abriu às 9 horas, tá? Às 10h30 já começou a sessão de autógrafos com o patrono Luiz Coronel, tá? 10h45 a mediação de leitura não de Marta Altés, e o Mistério do Tempo de Silvana Tavano, da Bibliosesc. À 1h30, apresentação de dança O Mágico de Oz, com o Centro de Atividades Recreativas, o CARE. Às 2h, espetáculo João Giló, do grupo Tia, do Teatro do Sesc. Às 3h, contação de histórias, O Relógio do Vovô, com Maria Conceição Padilha, no Centro Cultural SESI. Às 6h, apresentação de dança, alunas de balé, da professora Milena Maculã. Às 7h, lançamento do livro Olga, Manobras de um Destino, de Kátia Conrad. E às 7h30, intervenção artística com Maragato contando causos de Luiz Coronel. E amanhã, às 9h, dia 1º de agosto, abertura dos estandes. 9h30, apresentação musical, alunos do Centro Municipal de Educação Básica, Santo Inácio.
Às 10 horas, autor no palco, Gerson Scherfenteller, falando sobre Filosofando com os Super-Heróis, SESC. Às 10h30, mediação de leitura, Mania de Explicação, de Adriana Falcão, e O que tem dentro da barriga da formiga, de Marion Cruz. Às 10h40, autor no palco, Verlaine Terres, com o livro Cindy, a Mais Bela, ensaio teatral e outras histórias, com a participação do escritor Esteban Rey Fontaine. Às 1h30, apresentação teatral Ajudando o Meio Ambiente, do Centro Municipal de Educação Básica Maria Marques. Às 2 horas, sarau Poetinhas Iluminados, poemas e canções do livro A Arca de Noé, de Angélica Rizzi, do SESC. Às 3 horas, apresentação musical Alunos da professora Priscila Granja, do Centro Municipal de Educação Básico Santo Inácio. Às 13h30, sessão de autógrafos e bate-papo com a autora Daniela Gebelucha, do livro Luar de Emoções, do Centro Cultural SESI. Às 7h, sessão de cinema, o Curta Gaúcho, A Última Reunião Dançante. E às 7h20, autor no palco, bate-papo com o Rei Can, com o professor Luiz Carlos Espessato, que é aqui do município de Esteio, já esteve aqui na nossa Rádio Destaque também. Então, esses são a programação. A Feira do Livro está sendo realizada em um dos canteiros da Avenida Ernesto Dornelles, no bairro Santo Inácio, conhecida como Avenida do Carnaval, apesar de não ter feito carnaval mais lá, mas ficou com este nome. Tá? Tá uma rica programação. Tá, muito boa programação. Muito boa mesmo. E olhe, durante os dias, até o sábado a gente está dando a programação. A abertura foi muito bonita na sexta-feira, com a presença do patrono Luiz Coronel, gentilíssimo com todos. Muito querido muito ele. Teve apresentação de dança do ventre, apresentação do nosso cantor aqui, também declamador, né, e Gerson Matos, que se apresentou, inclusive, já em um dos festivais da Poesia Gaúcha. Então, está muito bonito. É uma feira que vale a pena, tem uma grande estrutura, tem a estrutura do SESC, tem o espaço cultural do SESI também, está presente na feira. Então, está muito bonita. A Corsã também está lá, que é uma das copatrocinadoras do evento. A Corsã também está lá, então vale a pena conhecer a nossa feira. Que bom, está muito rica mesmo a programação. E pela primeira vez, nesses 20 anos, não está no centro da cidade, foi recolocada num outro local da cidade, com o propósito de descentralizar a cultura, proporcionando para que outras pessoas tenham acesso à cultura, tá? Em outros bairros um pouco mais distantes, apesar que Esteio é pequeno, é um município territorialmente pequeno, mas tem muita gente. E é bem longe. Então, eu acho que levar um pouco a cultura para essa região da cidade é algo formidável. É muito interessante mesmo. Uma programação muito rica, que bacana. Parabéns para Esteio. É bonito mesmo. Isso é muito bom. Uma pessoa do porte da Jurema Chaves falar da nossa Feira do Livro. Eu já participei de algumas, quando a gente está com o Centro Literário, e foi muito agradável. Muito bom mesmo. Isso é muito bom. No dia 3, tá, algumas informações. No dia 3 agora de agosto, a partir das 3 horas da tarde, o Conselho Local de Saúde do bairro Novo Esteio fará um encontro na Unidade Básica de Saúde, que fica na Avenida Celina Chaves Crefe, em frente ao portão 6 do Parque Assis Brasil. Os moradores da região, Novo Esteio e Vila Pedreira, terão a oportunidade de fazer críticas, sugestões e elogios ao funcionamento da saúde na região. Dia 4, termina as inscrições, tá, para os interessados a participarem da Semana Farroupilha de Esteio. Tá, podem fazer na Casa de Cultura, Lufredina Araújo Gaia, que fica na rua Padre Felipe, número 900, Centro, ou entrar em contato pelos telefones 3473-0414 ou pelo site www.esteio.rs.gov.br.
E também, e no dia 6, o 6º encontro Interclubes de Carro, que vai ocorrer das 11 da manhã às 5 horas da tarde, no Parque Municipal Galvani Guedes, que fica com a entrada pela Avenida Porto Alegre, no bairro Jardim Planalto. O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. Tá? Um dos organizadores é o William Ignácio da Rosa, tá? Que já promoveu outros encontros. Teve 2 que foi transferido em função do mau tempo, infelizmente. Então, dia 6 está aí o 6º encontro Interclubes de Carro. Quem quiser participar também é só entrar em contato com o pessoal dos clubes, que eles são lá. Um abraço também para o Guilherme Viana de Sapucaia do Sul. Um forte abraço, eu sei que ele nos acompanha, nos assiste. Para Luiz Treit, para o José Luiz Daut, para todos que na última sexta acompanharam a entrevista com o Charada. Muito obrigado pelas mais de 2.100 visualizações, por todos os comentários que foram feitos, pelos compartilhamentos. Muito obrigado a todos de coração. E com a Jurema, com certeza, não vai ser diferente, porque muita gente vai ter o prazer de conhecê-la. Essa grande escritora gaúcha aqui da região, que adotou São Leopoldo, né? Natural de Encantado, mas adotou São Leopoldo para viver e nessa região aqui. Escrevi a minha história em São Leopoldo. Isso é muito bonito. Como é que essa questão, tu tens muito esse elo com as questões do Rio Grande, mas também dentro das entrelinhas também tu conta um pouco da história dessas raízes que tu teve em São Leopoldo, que tu fez a tua vida em São Leopoldo, tu construiu a tua carreira em São Leopoldo, que hoje se expandiu para os 4 cantos do estado e do país. Como é que é essa coisa da raiz, de tu escrever um pouco da história do local que tu vive? Qual é a importância disso? Olha, eu acho bacana porque eu gosto de onde eu estou. Eu criei raízes, eu moro na mesma rua, no mesmo número, desde que eu me mudei para São Leopoldo. Então eu tenho em livros meus muitas poesias que eu fiz da história de São Leopoldo. Falando dos imigrantes, eu acho que eu já tenho 2 ou 3 poemas, que até teve alunos de escola que fizeram um teatro dessas coisas. Martim Pescador, daquele barco Martim Pescador, eu tenho poesias, tenho uma canção. Falo das coisas que tem em São Leopoldo. Então eu tenho um carinho muito especial assim pela cidade, apesar que eu acho que está faltando muita coisa para a cultura. A Feira do Livro lá está meio abandonada. É muita coisa que tem que melhorar, que eu espero que melhore, né? Mas eu amo São Leopoldo, eu amo a minha rua, o lugar que eu estou, eu gosto muito. São Leopoldo é o início do berço da colonização alemã no Rio Grande do Sul. Até recentemente terminou ontem a São Leopoldo Fest, que é uma celebração da colonização alemã, da vinda dos imigrantes aqui para o Rio Grande do Sul, que, enfim, depois foi para outros municípios. E qual é a questão da importância dessa gente, desse povo, né, que nós temos uma parte do estado que são os italianos, e nós temos os alemães que ajudaram a construir São Leopoldo. Como é que é hoje, pela tua vivência, o cenário cultural de São Leopoldo, tu que viveu e vive até hoje esse trabalho, esse segmento? Eu vejo a cidade se movimenta em torno da imigração, mais assim nessas datas, né, na data do imigrante, assim. Mas eu como pessoa, eu como habitante, principalmente como pessoa, como ser humano, eu acho a história desses imigrantes muito linda, muito rica, e eles têm que ser valorizados, amados, respeitados, porque olha que história linda essa gente escreveu. A coragem que tiveram, o que eles passaram por aquele Rio dos Sinos, vir naquele barco, o tal do Bergantim, essa coisa toda, né, que eu descrevo isso em poesias. Eu acho isso maravilhoso, eles merecem todo o nosso carinho, nosso aplauso, enriquecem muito a cidade. Então, cabe a nós, assim, valorizarmos bastante, e até porque essa mistura de raça é quem nos torna quem somos. Então, eu acho isso bárbaro, gosto muito da história da imigração de São Leopoldo, eu tenho um carinho muito especial por isso. Aqui em Esteio nós tínhamos a casa do poeta esteense, Canoas também tinha algum espaço, a casa...
São Leopoldo chegou a ter, eu não sei se ainda tem. Literário. Como é que é esses espaços? Tu frequenta esses espaços? Qual a importância deles para a literatura gaúcha, para a poesia, mais precisamente? Acho importantíssimo. O que precisa é eles serem mais abertos, eles irem mais ao encontro do povo. Por exemplo, em Novo Hamburgo tem uma academia, Academia lá ao Vales, que eu faço parte, e tem uma presidente lá que vai. Então, ela leva essa cultura para todos os lugares. Ela faz saraus aqui, ela faz um encontro lá. Ela está sempre buscando, sabe? Então, eu acho maravilhoso o trabalho que a Renate faz no centro, esse centro de Novo Hamburgo. E São Leopoldo está meio parado, assim, ele está meio fechado ainda, agora foi trocado diretorias, quem sabe melhora, né? Canoas já tem uns negócios bem legais que eles fazem ali, os saraus, eles fazem os café poéticos, umas coisas, né? Eu já fui convidada várias vezes para ir, nem sempre pude ir, mas já estive ali, tenho amigos ali dentro. Então, acho que isso é de suma importância para todos nós, para quem gosta e para quem faz. É muito importante. Um abraço para o Paulo Ricardo Pereira, tá? Um grande amigo, te parabeniza, Jurema, pelo teu trabalho, pelos teus livros. Ele é envolvido no movimento tradicionalista há bastante tempo, te acompanha o teu trabalho, tá? Ele morou em São Leopoldo um tempo, agora reside aqui em Esteio, e acompanha o teu trabalho há muitos anos, te parabeniza, e já tem o teu livro. Ah, que bom. Tá? Muito obrigado, Paulo. Esse livro é só procurar na Martins Livreiros que acha. O Menelau Greco também está na escuta e nos assistindo também. E vou ler um trecho de um poema, Alma de Menina, que é o que abre o livro da Jurema, que num dos trechos é assim: abro a voz e canto firme, como pássaro no ar, acordo o sol para brincar. No verde azul dos meus campos, quero um pirilampo nas várzeas do meu sonhar. Que bonito isso. Muito bonito. Por que tu escolheste esse poema para abrir esse livro? Como é que tu faz a seleção? Tal poema vai abrir, tal vai fechar. Não, eu não faço. Não faz isso? A gente segue por ordem alfabética. E aí sempre, inclusive o que dá título ao meu livro que vai sair agora, ele está lá no finalzinho. Tá então ele não tem uma sequência. Não tem. Ele é tudo por ordem alfabética, assim, os índices. E aí eles estão sendo por ordem alfabética. E às vezes o que dá título ao livro fica lá no finzinho. Que interessante. Tu não tem aquela... tal livro, tal poema vai abrir. Eu escolho um poema, que no caso esse aí não tem. Não fiz essa seleção de um poema com o título do livro. Mas, geralmente, os meus livros têm um poema que dá título. Então, eu escolho aquele poema por alguma razão. Por que a escolha do Jardim da Poesia? Porque é para criança e eu imagino o jardim, a leitura num jardim, o brinquedo no jardim. Então, eu tive tinha essa imagem assim. Aí passei para a moça que fez a capa, né? É o terceiro livro meu que ela já faz a capa, ela é de Santa Catarina. É Beatriz Todeschini. Isso, belíssimo, ficou uma coisa, um desenho, uma coisa lúdica, muito lúdico. Tá muito colorido, muito florido, assim. É bem quando nasce a poesia também é um menininho pescando, o outro indo para a escola, sabe, brincando embaixo de uma menina com uma cestinha de flores. Então, e o outro, Ciranda de Verso, que foi o meu livro infantil que mais vendeu, né? Que até hoje é muito procurado. Tem umas crianças brincando de roda, brincando de ciranda. Que bacana. Capa, assim, muito bonito. Muitos autores, ao longo dos anos, sempre brigavam no sentido de defender o seu trabalho. Muitos abandonaram a profissão porque não era rentável. Como é que tu vê hoje no Brasil, com toda essa crise política, financeira, moral que estamos vivendo, a questão de sobreviver com a literatura? Bom, assim, para quem é lá muito famoso, tipo um Paulo Coelho da vida, tudo bem. Mas para nós aqui não tem como tu sobreviver. Paulo Coelho, nós tivemos o Luiz Fernando Veríssimo, o Érico Veríssimo. Com certeza, maravilhosos, esses aí, tudo bem. Mas para nós, assim, poetas...
eu conheço poetas famosíssimos, ele até tem um grande retorno na música, que no caso rende direitos autorais. Mas a poesia não te dá retorno financeiro. Se tu vai esperar por isso, tu não faz poesia. O retorno que eu quero, e que me dá retorno, é o que eu consigo passar para as pessoas, essa mensagem, e o que as pessoas me dão de amor. Porque nos momentos mais difíceis da minha vida, quem me tirou da zona de perigo foi a poesia. Tudo sempre foi. Então a poesia, assim, quando eu tive que fazer terapia, e quando o terapeuta, tu tem terapeuta contigo, já nasceste contigo, que é a tua poesia. Porque só a poesia me levanta. Imagina, no velório do meu pai, eu sentado ao lado do caixão do meu pai, escrevendo um poema para o meu pai. Eu chorava e escrevia, e está publicado num dos meus livros, acho que Versos de Amor à Terra, se não me engano está esse poema. O meu filho, que é a coisa mais difícil, é perder um filho. Então eu já passei pela dor maior do mundo, que é perder um filho. E eu escrevi poema para ele, que está na sepultura dele, está lá na lápide dele, o livro. Então, os meus amigos dizem que eu choro poesia. E ela consegue me segurar, sabe? Por pior que eu esteja, quando a dor me alcança, ela me bota no colo, ela me segura, ela me levanta. Então, assim, eu devo para ela o que eu sou. Por que eu a tenho, não sei. Mas eu nasci com ela, porque se eu comecei com 3 anos, não tem outra explicação. Não tem. Tu não tem estudou na escola, nada. Não, ela nasceu comigo, eu subi em cima de uma mesa, a professora me botou em cima do que era minha tia. Ela descobriu que eu tinha facilidade para decorar ouvindo. Então, ela pegou um poeminha, que eu não sei nem quem é o autor, e fez eu decorar. E na festa da escola dela, eu me apresentei. Então, ela me colocou em cima da mesa, porque eu era um pinguinho de gente, com uma cestinha de papel picado, que eu tinha que jogar aqueles papéis nos bispos que iam passar ali. E aí eu disse aquele meu versinho, que eu sei até hoje, e de vez em quando o pessoal pede para eu dizer. E aí, quando eu desci daquela mesa, eu senti uma coisa, eu não esqueci isso. Eu tinha certeza que eu não viveria mais sem poesia. Isso com 3 anos de idade. Que muitas vezes a criança com 3 anos não tem eu senti que aquele era o meu momento e que eu não viveria mais sem aquelas palavras bonitas. E com 6 anos eu era estrelinha da Rádio Encantado, que lá tinha um programa Hora Infantil. E com 7 eu cantava, ajudava a apresentar o programa. E depois, na minha escola, o Grupo Escolar Farrapos, eu representava o meu colégio em todos os eventos, horas cívicas, festividades do município. Eu estava lá declamando poemas universais, né, de Cassimiro de Abreu, Olavo Bilac, essas coisas. Depende da data, era o poema que eles escolhiam, né? E eu decorava, sempre decoradinho, nada de ler em palco, nunca li. Sempre foi decoradinho. Então, é uma paixão que está aqui, é uma coisa que nasceu aqui. Acho que Deus foi muito bom comigo. Sem dúvida. Ele, com certeza, ele disse, não, tu vai precisar disso aqui, eu vou te dar já. Foi o presente, a maior herança, o maior prêmio. Então, Deus é muito bom comigo. Ele me deu a poesia para me segurar e para ser a pessoa que eu sou. Com certeza. Qual foi esse poema que tu declamou quando tinha 3 anos? Eu sou assim, pequenina. Porém, saibam, eu sou valente. Além de esperta, ladina e um leão na minha frente. Mas eu não me assusto, isso não. Eu não tenho medo de nada, nem de sapo, nem de dragão. Mas eu digo baixinho, cuidado, que uma verdade aí vai. Eu tenho medo do danado, o chinelinho do papai. Olha que legal. Esse foi meu versinho, meu primeiro versinho da minha vida. O primeiro verso que ficou... Primeiro verso da minha vida. Guardado. Ficou. Ali não vai sair nunca sai. Mais. É incrível. E foi assim, teu pilar. A poesia foi teu pilar de sustentação em todos os momentos de alegria e de tristeza. Sempre foi. Não é só um lado, eu escrevo só quando eu estou alegre, eu escrevo só quando eu estou triste, não. Qualquer momento. E ele nunca vem com revoltas. Meus poemas não têm essa coisa de revolta. Tem nada disso. Ele tem uma linguagem de ternura em todos eles, nos momentos mais difíceis da minha vida. É todo assim, sabe? Inclusive, o Wilson Paim musicou e está no YouTube, o poema do meu filho.
Que bacana. E agora O nesse... Wilson Paes é um grande talento Nossa, da aquela música. Voz dele não tem quem não queira, né? Meu Deus do céu. Já se apresentou algumas vezes na Semana Farroupilha aqui de Esteio e da região também. Dele, para mim, é aveludada, né? E aí, agora, nesse meu próximo livro, eu estou lançando 2 poemas do meu filho. Um que foi do aniversário dele e outro de sonhos que eu tive com ele, assim. Então, eu coloquei no livro, tem 2 poemas que é para ele. O próximo livro ainda vai sair esse ano ainda? Agora em agosto. Agosto, então Sim, já está perto. Então... Já está bem adiantado na editora. A gente traz a Jurema para a gente falar na sessão de autógrafos, enfim, a gente vai divulgar para a gente ir lá prestigiar mais essa obra da posteridade da Jurema Chaves. Esse aqui ainda está à venda, tá? Pela Martins Livreiro Editora. Martins Livreiro, tá? A poesia, o Jardim da Poesia, tá? De poemas. E agosto já está um novo livro aí quentinho na praça. O Poeta de Almenteira. Que esse foi o título que eu tenho engavetado já há anos, porque esse era o meu sonho. Esse livro eu tinha que lançar um dia com esse título. E aí eu fui escrevendo coisas que eu achei que cabiam bem dentro da temática desse livro. livro. Desse tema. Então eu sou, se as pessoas me encontram naquele, então eu vou estar inteira. Eu, assim, totalmente o que eu sinto, o que eu penso sobre a vida, sobre a morte, sobre o dia a dia, enfim. Tem poema para todos os gostos. É quase que uma autobiografia, mas em forma de poesia. Exato. A minha editora chegou a dizer para mim que parecia um livro de autoajuda. Isso é muito bom para hoje, nos dias atuais. Muitas vezes a gente acorda ou passa o dia com alguns momentos, alguns obstáculos. Porque eu falo de vários momentos da vida da gente, como ver, como encarar, mas de forma muito poética. Isso que é bom, essa questão da poesia. Uma linguagem muito poética. Eu não consigo separar ela. Assim, se eu vou fazer alguma coisa, a poesia está sempre junto. É uma coisa muito mágica, muito gostosa, Nossa, eu tenho uma gratidão, assim, por ter essa poesia comigo. Olha que lição que a Jurema Chaves está nos dando hoje, nos incentivando a ler. Vamos ler poemas, não importa, pode ser o da Jurema, pode ser de outro escritor, mas vamos buscar um pouco, vamos quebrar algumas barreiras, fazer alguma coisa diferente. Hoje vamos ler uma poesia. Qualquer uma, não importa. Pode mudar ou não, o tempo pode dizer, pode se transformar. Ao pegar o livro pode mudar. Eu tenho não, uma coisa, um comentário para fazer, assim, que às vezes eu me lembro disso, como tu falou, agora eu lembrei. Eu tenho uma cunhada que trabalha ela é cuidadora de idosos, né? Então ela trabalha com religiosos, né? E todos os dias de manhã, na troca de plantões, a madre vem fazer uma oração com as moças que trabalham ali. E um dia, uma tarde, ela comprou um livro meu, já mais antigo. E ela passou a noite lendo o livro. Claro que eu não sabia disso, fiquei sabendo depois, né? Aí, quando chegou de manhã, ela foi trocar o plantão e foi com o livro na mão. Aí ela disse, hoje nós vamos fazer uma troca diferente, hoje nós não vamos rezar a reza. Nós vamos ler um poema de uma moça, que ela não me conhecia, que ler o livro dela é a mesma coisa que rezar. Nossa, para mim foi o elogio mais lindo que eu podia ter recebido. Aí eu fui lá conhecer, quando a minha cunhada me contou, quando eu vi o livro, mas espera, essa é minha cunhada. Eu disse, não, pode ser. Essa é minha cunhada, eu vou trazer ela para te conhecer. Ficamos amigas e tal, e aí eu já fui lá fazer a apresentação para os vovôs, levei um gaiteiro, levei o Dimas Costa uma vez lá. Que legal. Lá tocaram piano, nós fizemos uma tarde assim, de farra mesmo com os vovôs. Foi muito legal, muito legal. Olha, vocês ajudaram a salvar vidas ali. Com certeza. Aí aquelas vovozinhas rindo, se divertindo, levamos um acordeonista, um violonista, eu e o Dimas. A gente dançou, a gente fez Nossa, foi maravilhoso. E tudo começou por causa dessa poesia, que ela disse que era como rezar. Olha, isso é um elogio que... Nossa, eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo. E é por isso que eu digo a poesia é isso para mim. Ela é uma oração. Assim, obrigada, meu Deus, por aquela lágrima que eu derramei e dentro da qual eu descobri o teu rosto. Obrigada porque eu te escuto na mensagem de uma pétala, na harmonia de um gorjeio, no segredo de um sorriso, na angústia de umas saudades e na tortura de um adeus.
Obrigada porque eu te encontro em cada esquina da existência, dentro da verdade que me ilumina e dentro do amor que me faz viver. Show de bola, gente. Muito... Então, para mim, a poesia é isso. É isso. Quem quiser contatar contigo para levar para as escolas, fazer palestras, enfim, tu levar o teu trabalho para sociedades, para clubes, para entidades, enfim, como é que a gente encontra a Jurema Chaves? Pode ser pelo Facebook, que é só botar lá Jurema Chaves que acha, né? E quem quiser saber da minha história também é só digitar Jurema Chaves, que aparece coisa que eu nem lembro o que fiz. Mas está lá no Face. Tá lá. Pode também ligar para o meu celular, né? 999-450077. E-mail juremach@terra.com.br. Então tá aí todas as formas de encontrar a Jurema Chaves. Hoje foi falando no ar com essa temática do livro, com essa grande escritora escritora de São Leopoldo, que tem residência fixa em São Leopoldo, mas hoje o livro dela expandiu para todo o estado do Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul, que é muito bom também, né, que é Jurema Chaves, que quem sabe um dia vai ter o prazer de estar numa feira do livro. Agosto tem um novo lançamento, uma nova obra aí que vem quentinha para vocês, mas por enquanto tem o Jardim da Poesia e os outros também, alguns outros anteriores, também no qual eu já havia lido anteriormente. Hoje o programa no ar, Falando no Ar, está se despedindo de vocês. Até sexta-feira. Tá? Hoje às 5 horas tem Hip Hop 100% Ladaia. Amanhã de manhã às 10 Tenda da Lore. De tarde, Abílio Mendes com esporte, enfim, assim vai a nossa programação durante essa semana. Amanhã é 1º de agosto. Então, muito obrigado por todos que nos assistiram, que vão nos visualizar pelo Facebook, pelo YouTube. Enfim, um forte abraço a todos. Jurema, a nossa rádio está sempre à tua disposição, assim como o nosso Jornal Destaque também, pelo teu brilhante trabalho na defesa e da poesia gaúcha, que isso é muito importante. Muito obrigada, eu agradeço o carinho, agradeço o convite e desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Que Esteio também é um pedaço da gente, porque eu participo de muitas coisas aqui, né? Então, meu carinho, meu abraço a todos os teus ouvintes e um baita sucesso para ti, meu amigo, tá? Então tá, para nós todos, até sexta. Tchau.